Bom, vamos começar a explicação do dia falando sobre regras de convivência. Então, todo espaço que nós sabemos que não estamos sozinhos, que existem outras pessoas, nós temos algumas regras para conviver, para viver em conjunto. Então, qual que é a regra de cada espaço? Nós vamos verificar dois espaços coletivos: o espaço familiar, nossa casa, e o espaço escolar, a escola, ok? Então, tem algumas regras que nós vamos fazer somente em casa, outras regras que nós vamos fazer somente na escola, e existem regras que são realizadas nos dois espaços. Vamos verificar. Regras de convivência. Primeira regra: organizar os brinquedos. Organizar os brinquedos é uma regra de convivência, porque você precisa organizar por conta do espaço ser coletivo. Não é só você que utiliza aquele espaço. Então, você utiliza, quando você termina de utilizar, você organiza para que outras pessoas possam utilizar, ok? Organizar os brinquedos é uma regra de convivência tanto do espaço familiar quanto do espaço escolar. Regra de convivência: se vestir é uma regra de convivência do espaço familiar. Então, vocês, já do primeiro ano, já têm essa regra de convivência: se vestir, organizar as roupas, ok? Colocou uma roupa, guarda a outra ou coloca para lavar. Então, se vestir é uma regra de convivência do espaço familiar. Regras de convivência: colocar os sapatos ou os calçados. Então, é uma regra de convivência também e de responsabilidade. Então, tanto do familiar quanto do escolar. Quando nós vamos do pula-pula, não deixar os calçados espalhados, organizar os calçados, colocar os calçados. Continuando, fazer as lições de casa. É uma regra de convivência, ok? No espaço escolar, fazer as lições. É uma regra de convivência. Cada um possui sua responsabilidade e para que fique bem organizado, a regra de convivência é cada um fazer a sua. Em casa também é uma regra de convivência para ficar mais organizado. Enquanto a mãe tem suas funções, tem suas responsabilidades, as crianças cumprem a sua, que é de fazer a lição de casa. Então, é uma regra de convivência. Regra de convivência: brincar na hora certa. Então, saber a hora de brincar. Isso tanto no espaço familiar quanto no espaço de escolar. Por quê? Porque na hora de fazer a lição em casa, também não é hora de brincar. E na hora de fazer lição na escola, não é hora de brincar. Então, brincar na hora certa é uma regra de convivência, tanto do espaço familiar quanto do espaço escolar. Cuidar dos livros da escola. Isso também vale para cuidar os livros de casa. Então, pode ser uma regra de convivência do espaço familiar e do espaço escolar. Então, todo livro, todo material que a gente tem precisa ser cuidado. É uma regra de convivência: cuidar e organizar. Regra de convivência de todos os espaços, familiar e escolar: respeitar os mais velhos. Então, é uma regra de convivência, sim. Manter a sala limpa ou manter a casa limpa é uma regra de convivência, tanto do espaço escolar quanto do espaço familiar. Regra de convivência: trabalhar em equipe. Para quem tem irmãozinho, primo, e vê uma atividade que pode ser feita em dupla, sempre trabalhar em equipe, dividir as tarefas, é uma regra de convivência, tanto do espaço familiar quanto do espaço escolar. E nessa nova fase que a gente está vivendo, antes já era uma regra, só que hoje em dia com mais frequência.
Lavar as mãos passou a ser uma importante regra de convivência, para que nós possamos conviver com segurança com mais pessoas, estar no mesmo espaço que outras pessoas, nós precisamos seguir essa regra de convivência de lavar as mãos, passar álcool em gel. Passar álcool em gel também passou a ser uma importante regra de convivência. Por quê? Porque é uma regra para viver em coletivo. Conviver é viver com outras pessoas, ok? Passar álcool em gel é uma importante regra de convivência. Usar máscara também passou a ser uma importante regra de convivência. Uma regra para viver com outras pessoas, conviver, viver em conjunto, usar máscara. Próxima explicação do dia. O que é um espaço coletivo? Espaço coletivo. Coletivo são várias coisas, ok? Então, eu tenho um e tenho coletivo. Então, coletivo é quando tem mais de uma pessoa. Um espaço coletivo, um espaço com mais de uma pessoa. Espaços coletivos que nós estudamos hoje. Espaços familiares, aqui nós temos uma sala de uma casa, então é um espaço familiar. E aqui nós temos a sala de aula, o espaço escolar. Só que não são só esses espaços. Espaço familiar, qual mais é? Cozinha, nós temos a laje, nós temos a garagem, tudo isso é espaço familiar. E no escolar nós temos a biblioteca, nós temos os corredores, tudo isso é espaço escolar. Então, são vários espaços dentro da família e vários espaços dentro da escola. Espaços familiares e espaços escolares. Os dois são espaços coletivos, porque são espaços que mais de uma pessoa costuma frequentar, ok? Vamos começar agora a apostila no próximo vídeo.